E aí, galera, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema muito legal. Não está ligado diretamente a investimentos, mas está ligado a controle de gastos. O que isso quer dizer, né? Eu e minha esposa, a gente vai mudar para morar sozinho. Sendo assim, eu fiz uma planilha de controle de gastos, que eu acho que todo mundo deveria ter. Deveria ter uma planilha de controle de gastos. Tem aplicativos que já dá esse controle de gastos para você, mas você também pode fazer de graça através de uma planilha do Excel. É isso que eu vou fazer hoje, mostrar para vocês o que eu vou gastar e vocês também podem usar essa planilha. Eu vou deixar essa planilha no link no final do vídeo, vocês clicam e fazem o controle de gasto de vocês. Então, bora lá pro vídeo. Mas antes disso, já deixa o like aí e se inscreve no canal para me ajudar. Vocês se inscreverem e deixando o like no vídeo, ajuda muito o vídeo a engajar. Então já deixa o like aí que não custa nada. E bora lá para mostrar para vocês a planilha. Então, eu fiz aqui uma planilha de controle de gastos. E essa planilha, eu vou controlar meus gastos que eu vou gastar quando eu estiver morando sozinho. Óbvio, meus gastos não vai ser igual ao seu, que não vai ser igual ao de outra pessoa. Então, cada um tem seus gastos. E esses são os gastos que eu acho que eu vou gastar. Quando eu mudar para morar sozinho, no primeiro mês eu vou trazer para vocês a planilha atualizada e também vou trazer outro vídeo que é quanto que eu vou gastar na minha obra lá do meu apartamento. Que eu tenho que fazer planejado, móveis, então eu vou trazer para vocês todos esses preços que eu gastei para uma pessoa que está pensando em mudar saber mais ou menos quanto que ela também pode gastar. Então, bora lá pro vídeo. Então, aqui o que eu trouxe, né? Então eu trouxe entradas e saídas. Entradas, eu coloquei um salário fictício. Esse não é meu salário, até porque eu não quero expor meu salário aqui, né? Mas você pode colocar aí quando você for editar a sua planilha. Então aqui vai ter entrada, que é um salário, por exemplo, de 12 mil. E, obviamente, isso aqui é bem acima da realidade do brasileiro, né, gente? Mas aí a gente está contando duas pessoas. Um casal que vai morar sozinho. Então, que vai colocar o salário dos dois. E aqui tem as saídas, que é os gastos, né? Então, o que eu coloquei de gastos aqui, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui, né? Primeiro tópico, moradia. Então, esses gastos aqui, a maioria das pessoas tem, né? O que é moradia? Seria energia, condomínio, gás, internet, luz. Então, seria isso. Então, o que eu tenho aqui que eu acho que eu vou gastar lá, né? A gente tem duas parcelas, que são a parcela de entrada, que a gente deu a entrada e parcelou o restante para não precisar dar o dinheiro, né? Então, a parcela da entrada é 850 por mês. Ah, tem a parcela do apartamento, que é R$ 800, então é a parcela lá da Caixa, R$ 800. O condomínio lá que a gente vê é R$ 300 hoje em dia, e esse condomínio vai aumentando ao longo do tempo, né? Energia é R$ 180 em média aqui na cidade onde eu moro, e a internet é R$ 130 aqui na minha cidade. Aí vai de acordo de cidade para cidade, né? Eu não sei quanto que é na cidade de vocês. Aí na hora de vocês fazerem, vocês têm que colocar o preço que vocês gastam aí. Então, e gás, o gás é embutido, então eu não gasto nada de gás lá no apartamento. Então, de moradia, eu vou gastar R$ 2.260, só de moradia. Por que essa moradia está tão alta? Primeiro, porque tem a entrada que eu não quitei ainda e tem as parcelas do apartamento também que a gente não quitou. E quando eu mudar, eu vou falar sobre amortização. Eu trouxe um vídeo aqui já sobre amortização, mas eu vou fazer, quando eu mudar, eu vou trazer outro mostrando na prática para vocês. Então, de moradia, eu vou gastar R$ 2.260. Já de supermercado, então mercado, o que que tem no mercado que geralmente a gente gasta, né? É o mercado, que são as compras arroz, feijão, óleo e carne. Então eu separei nesses dois tópicos em alimentação aqui. Supermercado, eu acho que mais ou menos conversando com as pessoas que convivem comigo e que tem um estilo parecido com o meu e vai ter um estilo parecido com o meu e da minha esposa, vai ser mais ou menos R$ 1.000 a R$ 1.500. Aí depende do tanto que você gasta aí, né? Então eu acho que aqui de supermercado a gente vai gastar R$ 1.000. Óbvio que a gente tem ticket, a maioria das pessoas que são CLT tem ticket, né? Então isso já ajuda aqui nesse supermercado. E de carne, acho que a gente vai gastar uns R$ 900 no mês. Pode ser que gaste um pouco a mais, um pouco a menos. Então o total de supermercado aqui ficou R$ 1.900. Então lembrando aqui, né, dois tópicos já. Moradia e supermercado. Moradia deu R$ 2.260 e supermercado aqui deu R$ 1.900. Aí o próximo tópico aqui são as assinaturas que eu e minha esposa tem. Então tem algumas assinaturas, né? Por exemplo, Spotify, Amazon, Crunchyroll, Canva, que é o que eu uso para fazer as edições do vídeo aqui, né? Fazer as edições da capa do vídeo, Google Drive, Netflix e Contabilizei, que é o que eu utilizo
que é minha corretora, que cuida da minha empresa, né? Então também tem uma assinatura dela lá. Então as assinaturas totais aqui, no meu caso, deu R$ 466. Óbvio que se você tiver apertado, se você tiver com menos um salário menor, você teria menos assinaturas. O que eu posso cancelar aqui, né? Posso cancelar a Amazon, Spotify, posso cancelar o Canva, que eu posso fazer de graça. O Canva não é pago, né? Mas para eu ter acesso a algumas modalidades lá, eu preciso pagar. Então, tem algumas assinaturas aqui que a gente poderia diminuir esse valor de assinatura aqui. Mas como eu tenho mais condição, essas são as assinaturas que eu assino aqui e que a gente vai ter também de custos. Então, o total de assinatura deu R$ 466. O próximo tópico aqui, que eu acho que todo brasileiro também tem, né? A maioria dos brasileiros que vão morar sozinho tem, são de transportes. O que a gente gasta de transporte, né? É a gasolina, que eu acho que a gente vai gastar em média aqui R$ 350, porque eu moro em casa, eu trabalho em casa, então eu não gasto muito com carro, e minha namorada geralmente vai para o serviço de moto. Então a gente vai gastar aqui mais ou menos R$ 350 de gasolina, eu acho. Seguro, R$ 200. Isso aqui, gente, a gente vai falar mensalmente. Óbvio que você não paga um seguro mensalmente. Então, como funciona aqui? Eu peguei os 12 meses e dividi pelo seguro, né? Que é mais ou menos R$ 2.400 para o carro que a gente quer ter. Aí, R$ 2.400 dividido por mês daria R$ 200 por mês. Então, você juntaria todos os meses e no final de tudo, você teria nos 12 meses no próximo ano para pagar o seguro. Então, dá R$ 2.400, né? Então, daria uma média por mês aí de R$ 200. Mesma coisa com o IPVA do carro e mesma coisa com o IPVA da moto. Então, IPVA do carro, 220, que dá 2.640, e IPVA da moto, R$ 20, que no final dá R$ 240. Então, o total com o carro aqui, com o transporte, a gente gastaria R$ 790, contando com a gasolina, o seguro do carro, IPVA do carro e IPVA da moto. Então, seria mais ou menos isso aqui que a gente gastaria, R$ 790 no mês. Óbvio que ainda tem consertos aqui que eu não coloquei, né? Mas eu não coloquei aqui para não ficar uma planilha tão extensa, mas a gente poderia até colocar aqui para reserva de uma emergência, por exemplo. Mas eu não coloquei. O próximo tópico aqui seria lazer, né? Que são as besteiras. Então, de besteira eu coloquei a gente gastando R$ 1.500 e de academia R$ 400, 200 mil, 200 da minha esposa, que daria o total de luxos aqui, né? De lazer R$ 1.900. E tenho mais um tópico aqui que é da minha empresa, o imposto que eu pago na minha empresa, né? Que seria R$ 1.600, que daria o total de R$ 1.600. Esses são meus gastos. No total aqui, contabilizando, aí eu coloquei aqui, ó. Então, uma receita do meu salário e as despesas totais daria R$ 8.900. O saldo que sobraria aqui era R$ 3.000. Então, ele já faz esse cálculo automático aqui de acordo com os tópicos, né? O que ele faz aqui então, né? Ele soma os tópicos, os gastos dos tópicos e o salário. E depois diminui e sobra o saldo. Esse saldo, óbvio, que nunca pode ser negativo. Por isso que é importante fazer esse controle de gastos dessa planilha. Porque você não pode estar com saldo negativo aqui, né? Porque estando com saldo negativo, você vai criar dívidas. E não é bom a gente criar dívidas. Então é por isso que é importante fazer essa planilha de controle de gastos. Então isso é importante, por esse motivo, para a gente não gastar mais do que a gente recebe. Então, muita gente pode falar, R$ 8.900 aqui é um valor muito alto. Só que aqui a gente tem besteiras, tem minha empresa. O que cortaria aqui se eu, por exemplo, fosse despedido, né? Se eu não tivesse esse salário que a gente colocou ali, eu não teria esse imposto, então aqui daria zerado, por exemplo, ó, zero, e também não teria esses gastos de besteira aqui, ó. E também poderia diminuir as assinaturas, mas só diminuindo esses dois custos aqui, ó, aqui a despesa já foi para 5.800, que é algo mais realista para a média do brasileiro, né? Lembrando, 2 pessoas, gente. Isso aqui é para 2 pessoas. Então, só diminuindo aqueles custos ali, ó, já daria uma média mais realista do que o gasto geral do brasileiro. Só que eu tenho o gasto da minha empresa, né? Então, de imposto que a gente paga para o governo, que é esses mais ou menos R$ 1.600, e também tenho gastos com besteira aqui, que eu já coloquei uma média de R$ 1.500. Então, seria isso aqui, gente. Essa planilha é muito importante vocês terem, mesmo que seja gratuita, mesmo que vocês façam igual eu fiz aqui, numa planilha de Excel. Vocês podem pagar, tem assinaturas que tem o controle de gastos vinculado ao cartão de vocês, só que vocês também podem fazer de graça. E é muito importante vocês terem uma planilha dessa aqui, morando sozinhos. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. E eu vou deixar a planilha aí para vocês usarem aí na descrição do vídeo. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal.
Até o próximo vídeo.